Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, eu quero convidar você a estar refletindo comigo em Gênesis capítulo 24, dos versículos de número 11 até o verso de número 27, onde a palavra de Deus nos diz assim: Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. À tarde, a hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o teu cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e duas pulseiras para a mão dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai um lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: duas orações e um propósito. Bem, queridos, qual seria o segredo para que uma oração seja atendida? Este texto sagrado nos apresenta a resposta. Mas antes disso, é necessário compreender que Sara, a mãe de Isaac, havia falecido aos 127 anos. 3 anos depois, ou seja, quando Isaac tinha aproximadamente 40 anos de idade, e seu pai Abraão tinha agora aproximadamente 140 anos, Abraão demonstraria que estava consciente de que já estava bem idoso, bem avançado em idade, e que a promessa feita pelo Senhor de o abençoar, tornando-o pai de muitas nações, era uma realidade. Abraão sabia que o Senhor estaria direcionando tudo e, de alguma maneira, o Senhor permitiria que aquela linhagem ela não fosse contaminada pelo paganismo, pela incredulidade, ou por qualquer coisa que comprometesse a promessa que um dia Deus fizera a Abraão. Nesse sentido, quando ele chama seu servo e lhe dá detalhes, ao mesmo tempo que impõe as condições, levando aquele servo a ter sobre os seus ombros um fardo pesado de responsabilidade, nós já podemos notar que Deus, de certa feita, está trabalhando. Inicialmente porque o próprio servo entende que dependeria da graça de Deus. E esse homem, então, ele demonstra isso, ele demonstra que a graça de Deus estava sobre a sua vida. E por que eu digo isso? Porque aquele homem se dispõe a orar de forma objetiva por aquela causa. Aquele servo precisava crer na providência divina. Contudo, era necessário agir. Ele não poderia ficar de braços cruzados, esperando que o milagre surgisse inesperadamente.
O servo então inicia sua longa viagem de fé. Ele demonstra ser um homem sábio e estratégico, pois ele resolve parar justamente próximo ao poço, pois ali as moças sempre iam buscar água. No contexto atual, seria a mesma coisa que uma pessoa desempregada orasse e, ao invés de ficar estática em casa, saísse à procura de emprego. Esse servo então faz naquele local uma oração fervorosa e silenciosa. Devo ressaltar que ele pede a Deus um sinal, não no sentido de fortalecer a sua fé, mas sim para reconhecer a vontade de Deus. Quando fazemos isso, não resta dúvida que o Senhor nos atende com todos os detalhes e qualificações requeridas na oração. Este homem fará, após isso, aquilo que nós necessitamos fazer: orar, demonstrando a sua adoração e gratidão a Deus, pois o Senhor lhe concedeu segundo tudo o que lhe suplicou em oração. Sem dúvidas, essa reflexão nos leva a pensar sobre a importância da oração, o alcance do propósito, mas, sobretudo, que o noivo, o Senhor Jesus, também aguarda a sua noiva, e essa noiva é a igreja. Ele a aguarda para este feliz, para esse entusiasmado encontro. E eu e você podemos então ver isso ao nos deparar com o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 29. Com esse texto eu quero concluir essa reflexão. E esse texto diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu. Que Deus em Cristo Jesus faça cumprir em minha vida, na sua vida, essa alegria desse encontro, dessas orações, 2 orações e um propósito. Que em Cristo Jesus você possa ter um dia extremamente abençoado.